Sou Darcy Sérgio Machado Ferreira, acadêmico em Licenciatura em Educação do Campo. Realizei meu estágio na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart, situada na Avenida da Saudade, bairro Branco Araújo, cidade de Arroio Grande. A turma que realizei o estágio foi o Pré-B, composta de 13 alunos matriculados no turno da manhã. Essa escola contempla 580 alunos matriculados desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental, atende alunos do meio rural e urbano. Atualmente, a Escola João Goulart está sob a direção da professora Ivana Gonçalves Rebá e vice-diretora Liliane Dille. A professora titular da turma onde estagiei foi a professora Paola da Cunha de Carvalho. O período em que realizei meu estágio foi entre os dias 30 de setembro até o dia 7 de novembro. Convém salientar que a origem dessa escola surgiu da necessidade da retomada de um prédio cedido pelo município para uma empresa cooperativa, que, encerrando as suas atividades, o prefeito, da época, no intuito de reduzir os custos com pequenas escolas do interior e observando o crescimento populacional dos bairros próximos à escola, retomou o prédio para a construção da mesma. Desenvolvi, nesse período, o projeto Brincando, também se aprende, que teve na sua justificativa a aproximar o estagiário diante da proposta pedagógica da escola parceira, facilitando o entendimento sobre o que se quer atingir na aprendizagem através da educação infantil, contextualizando o saber, o aprender, os valores de cada criança no seu aprendizado. Como temáticas significativas, procurei resgatar valores, ética no meio em que vive as brincadeiras, o contato com a leitura, a escrita, a expressão corporal, o aprendizado da matemática através do lúdico. Tomei como embasamentos para ações e reflexões do projeto vários educadores, entre eles Paulo Freire, que afirmava combater a escola que aliena, defendendo a ideia da construção do senso crítico da criança e da autonomia para a reflexão do pensar. Henry Wallon, que afirmava em suas defesas que a escola deve proporcionar a formação integral intelectual, afetiva e social às crianças, o que é como hoje em dia, o que em tempos passados Wallon transmitiu essa ideia, causando uma revolução na educação. Wallon defendia que os paradigmas dos conteúdos devem ser quebrados. O GPG citava em seus estudos que uma teoria do conhecimento deve estar centrada no desenvolvimento natural da criança, em que o pensamento infantil passa por vários estágios desde o nascimento até o início da adolescência, quando é atingida a capacidade plena do raciocínio atingido. Não poderia deixar de citar Vygotsky. Esse pensador afirma que o brinquedo é um mundo imaginário onde a criança pode realizar seus desejos e o processo de desenvolvimento mental da criança e é um processo contínuo de aquisição de controle ativo sobre as funções inicialmente passivas. Vários fatores foram marcantes nesse período. Todo o período de estágio foi marcado pela participação dos alunos nas atividades em que eles desenvolviam. O movimento, o corpo, aliando-se à arte através da pintura, proporcionou momentos interessantes por parte dos mesmos nas atividades. A maioria das atividades estava relacionada com melodias em que os mesmos escutavam, cantavam e aprendiam coreografias. Dinâmicas foram apresentadas aos mesmos de modo que eles interagissem junto à família, brincando, relatando o que aprenderam. Esse fato foi relatado pelos pais. A linha de tempo organizada pelo professor e com a ajuda dos pais no envio das fotos proporcionou um entendimento sobre a vida dos mesmos, desde quando eles nasceram até os dias atuais. Assim, foi interessante trabalhar hábitos de higiene com eles. O que era previsto trabalhar de uma forma, que seria desenhar o seu corpo em uma folha de papel pardo, foi além do que ocasionou a brincadeira de ser médico, surgindo inúmeros questionamentos. A confecção de um calendário no próprio caderno facilitou o entendimento, onde eles marcavam todos os dias que dia era no mês e se familiarizavam com os números. O resgate da cultura gaúcha, os costumes, as cantigas de roda evidenciaram o interesse de cada aluno pelas atividades.
O cuidado com o meio ambiente, através de pequenas ações, mostrou que os alunos tinham conhecimento sobre o destino dos resíduos sólidos, do lixo orgânico, tomando conhecimento da real situação ambiental, que foi construída uma réplica de coletor de lixo e entregue folders informativos sobre a coleta seletiva de lixo da cidade. As atividades que envolviam reconhecimento de letras, formação de palavras conhecidas por eles despertou o interesse dos mesmos, pois a cada atividade proposta eles tinham um alfabeto móvel para a montagem das palavrinhas. As brincadeiras de roda facilitaram a interação de cada criança de modo que o respeito entre eles se tornassem cada vez mais próximos uns dos outros. Não poderia deixar de citar a forma que eles procuravam interpretar as histórias contadas através de filmes. Tinham uma facilidade enorme na formulação dos relatos de forma oral. O uso do tangram para identificar figuras geométricas foi de extrema importância para os alunos. Diversas atividades foram oferecidas, onde realizaram com entusiasmo, interesse e participação. Na última semana, destaque para as atividades sobre a cultura gaúcha. Mesmo estando somente um aluno da turma inscrito para o evento, chamou minha atenção nos momentos de ensaio que todos participavam brincando, o que gerou aprendizagem por parte de todos sobre a cultura, a dança, os causos e a poesia gaúcha. Como aspectos negativos, pouco tem a relatar. Talvez a única observação a fazer seria a pouca participação dos pais em relação ao incentivo em conduzir os seus filhos todos os dias até a escola. A turma era composta de 13 alunos, porém 8 ou 9 alunos diariamente compareciam. Dessa forma, é uma preocupação que tenho, o que tornaria prejudicial ao aprendizado das crianças, visto que as mesmas conhecem as letras do alfabeto, já possuem domínio para desenhar e demonstram interesse pelas atividades. Também convém citar que na data prevista da visita no período de estágio ficou prejudicada pelo motivo que nesse dia estava chovendo muito e nenhuma criança compareceu. Acredito que foram vários aspectos que contribuíram para a minha formação nesse período de estágio. Primeiro, toda experiência nova que esteja voltada para a formação de um profissional na educação torna válida quando existe o interesse em torná-la real, concreta, com resultados positivos não só para o futuro profissional, mas também para o aprendizado da criança. Segundo, a importância desse aprendizado junto aos demais profissionais da educação. Entendo que todo o trabalho desenvolvido através do coletivo, da troca de ideias, prevalecendo a humildade, a responsabilidade pelo que é feito, só temos a ganhar nesse sentido. E por fim, aliando as afirmações anteriores, quem acaba se beneficiando é a educação, que certamente estará a caminho de novos profissionais para a área educacional, com uma base de boa formação. Em minhas considerações finais, agradeço em primeiro lugar a Deus pela oportunidade, pela segurança que me transmitiu nesse período de estágio, aos meus colegas, professores, que mesmo já conhecendo a forma de trabalho com a educação, sempre estiveram presentes, respaldando apoio incondicional ao trabalho realizado, aos professores orientadores pelas orientações visando a elaboração do projeto e aplicação de forma que todos os segmentos ficassem beneficiados, visando resultados positivos tanto para a criança quanto o professor, à direção da escola pelo espaço concedido para a realização do estágio.